A aula de hoje é referente ao dia 24 de maio, certo? Vamos observar aqui o calendário. 24 de maio é a aula referente à segunda-feira, tá? É uma aula de língua portuguesa. Hoje eu estou gravando essa aula no dia 30 de maio, domingo, tá? Então, vocês podem observar que 30 de maio é um domingo. Muito bem. Nós temos aqui, então, uma produção de texto também, né? Na sexta-feira foi uma atividade de produção de texto, no dia 21, e hoje também é uma produção de textos. Nós temos ali um roteiro, tá? Para que você possa fazer esse texto com mais qualidade. O que é um roteiro? É como se fosse uma receita, é um passo a passo. Coisas que não podem faltar aí na sua atividade, tá? Que de preferência você não deve deixar de faltar. Então, usar o parágrafo, letra maiúscula, pontuação. As crianças que já fazem ali a letra de mão, né, a letra manuscrita, não podem esquecer da letra maiúscula sempre que for escrever ali a primeira palavra da frase, né, do parágrafo novo. Ou então for escrever nome de pessoas, cidades, né, estados, país, nomes próprios, tá? Precisa escrever a letra maiúscula. Pontuação. Pontuação, gente, pelo menos o ponto final, se esforcem para não esquecer de colocar ao final da frase o ponto final. E vírgula também, quando você vê ali que a frase precisa de uma pausa, você coloca uma vírgula para separar, né, itens que você vai falar ali ao longo do texto, você vai usar a vírgula, tá? Já vou dar um exemplo ali embaixo para vocês. Observar as imagens atentamente. Analisar as expressões das personagens quando necessário descrevê-las. Se estão tristes, se estão cansadas, desanimadas, etc. Descrever o cenário nos quais a história acontece. Por exemplo, a casa onde elas estão, né? O tipo de alimento presente no café da manhã deles ali na mesa, que no caso aparece só pão e café. A plantação de algodão na qual as crianças trabalham. Descrever as atividades realizadas pelas crianças e comentar se são adequadas para a idade delas. Vocês vão ver ali o tipo de trabalho que essas crianças fazem nas imagens e se aquilo será que é adequado para a idade dessas crianças, para o corpo dessas crianças. Você precisa falar sobre isso, tá? No seu texto. Falar sobre o momento no qual o assistente social chega para verificar a situação das crianças e descobre que ali existe o trabalho infantil. Você precisa contar esse momento também no seu texto. Escrever sobre a presença do Saci na história e como ele ajuda as crianças a saírem do trabalho infantil. Então, vamos olhar que imagens são essas. O xerox que vocês receberam, provavelmente não vai dar para ver as imagens direito. Então, você vai lá no seu livrinho, na página 12 e 13... tá? E você vai ler essa história no seu livrinho. Eu tinha tirado daqui essa história, porque eu usei para fazer essa página aí, né, na folha, eu escaneei ela e agora não aparece aqui no meu livrinho. Mas porque eu desmanchei ele, né, tirei o grampo para eu poder escanear. Mas vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que pegar o livrinho na página 12 e 13 e olhar as imagens lá no livrinho, porque vocês vão conseguir ver com detalhes, né, com as cores, o tamanho certo, para vocês conseguirem observar melhor. Muito bem, então ali vai aparecer as imagens, né, não tem nada escrito nesse texto, quem vai escrever são vocês. Então, vocês vão reparar que na mesa ali as crianças acordaram, né, elas estão se espreguiçando, né, e vão tomar o café da manhã delas, que é só pão e café, né? Normalmente aí na nossa casa a gente come outros tipos de coisas também, né? Toma um leite, come lá uma margarina no pão, um presunto, uma mortadela, um queijo, um doce, ou toma um Nescau. Não, essas crianças não têm isso, tá? Elas vivem ali uma situação precária, uma situação delicada, que elas precisam trabalhar justamente para ajudar a família que não tem mal o que comer, tá? Então, vocês têm que imaginar assim, ó, vamos fazer de conta que você vai contar essa história, mas antes de contar, você vai escrever num papel e depois você vai ler para alguém que não pode ver essa história. Ela não enxerga a revistinha.
Daí você vai falar, eu aprendi uma história tão legal no livro. Então o que tem nessa história? Eu vou ler o texto que eu fiz. Aí você vai ter que ler e vai ter que escrever, né, aquilo que você leu, de uma forma que a pessoa que vai ouvir, ela consiga imaginar na cabeça dela, mesmo sem ela ver as imagens, o que está acontecendo ali. Para que ela consiga imaginar, tem que ter detalhes, né, sobre o que está acontecendo. E quem vai escrever os detalhes são vocês, tá? Então, vocês vão ter que observar ali nas imagens e ir escrevendo, pedacinho por pedacinho. Reparem que essa atividade, se eu não me engano aqui, ela é de um dia só também, ó. Dia 24. Isso, ó, a próxima já é dia 25. Então, isso aqui você vai fazer num dia com bastante calma. Não adianta você querer fazer essa atividade mais um monte no mesmo dia. Não vai ficar bom, tá? Não vai ter qualidade. Então, você precisa fazer isso num dia só. Hoje eu vou fazer aquele texto. Então, eu vou sentar, eu vou olhar as imagens, eu vou pegar um rascunho, eu vou anotar ali a sequência do que acontece, né, em cada quadradinho. Para cada 3 quadradinhos ali, você pode fazer um parágrafo, né? Uma ideia ali do que aconteceu, você faz um parágrafo, daí põe um ponto final, vai para uma linha nova, deixa um espacinho, começa outro pensamento, né? Então, você vai fazer por momentos. Então, ali o primeiro momento que você faria um parágrafo seria para contar sobre a rotina da manhã dessas crianças. Elas acordam cedo, tomam um café delas, comem ali pouca quantidade de coisas, porque não tem uma variedade grande. Depois disso, elas vão para onde? Uma está carregando uma caixa cheia de tomate, a outra está usando a mangueira para regar ali as plantas, o outro está tirando o leite, né, da vaca, tá ordenhando a vaca. Depois eles vão colher algodão, né? Aí aparece uma imagem misteriosa. Então, antes de falar sobre essa imagem, você pode encerrar o seu primeiro parágrafo ali, contando sobre esse momento, né? Que a criança acorda, toma um café, as atividades que ela realizou até aquele momento que apareceu um redemoinho. Então, ali você pode pôr um ponto final e ir para uma próxima linha. Agora apareceu o redemoinho, então eu vou contar sobre o redemoinho, né? De repente apareceu um redemoinho, né? O que será que esse redemoinho? Você vai ter que falar, né? Esse redemoinho apareceu aonde? Na plantação de algodão. Você vai ter que contar, né? Reparem ali que quando passou o redemoinho, tinha uma pessoa ali de chapéu ali, ó, e ela tava toda mascarada, com uma roupa especial, fazendo o quê? Olha lá, ela tá passando veneno na plantação de algodão, para que as pragas não estraguem a plantação. Mas as crianças ali da história estavam usando máscara? Não estavam. Olha um detalhe importante que vocês podem colocar no texto de vocês também. Então, elas estão expostas ao veneno. A pessoa que está aplicando o veneno não, mas elas ali estão respirando aquele veneno. Isso não deve ser bom para a saúde delas, né? Com certeza. Então, vocês também podem comentar isso. Olhem lá, tem um gorrinho no redemoinho. Quem será? Provavelmente vocês já sabem que é o Saci, né? Então, depois de passar lá o veneno, eles continuam colhendo. Olha o tamanho daquele matagal ali, que eles estão dentro da plantação. Deve ser bem perigoso lá, né? Ter animais peçonhentos, cobras, aranhas, ou então galhos que eles possam se cortar, alguma coisa que eles possam pisar. Será que eles têm roupa adequada para estar ali? Né? Será que eles estão usando protetor solar para estar ali naquela plantação, no sol? Então, tudo isso são coisas que vocês vão enriquecer o texto de vocês, contando sobre isso. Aí, a gente vê ali, ó, no quadradinho da segunda página, né? Que a ordem é assim, é 1, 2, aí vai pro quadradinho de baixo. 3, 4, aí vai pro quadradinho de baixo, aí que aparece o Saci, né, no 6º quadradinho. Aí no 7º quadradinho aparece o moço lá passando veneno e eles tossindo. Aí no 8º quadradinho aparece o Saci de novo lá com o gorrinho. Aí vai lá pra cima, né? Onde aparece lá a pessoa continuando passando veneno e chega uma pessoa de camisa branca para conversar com aquele cara que tá passando veneno. E ele tá segurando um papel ali, que tá escrito lugar de criança na escola, né? Então, esse é um fiscal, né? Uma pessoa que fiscaliza, que vai até essas plantações, esses locais,
para ver se tem criança trabalhando. E quando ele descobre que tem uma criança trabalhando, essa empresa aí, essa fazenda, ela pode receber multa, né? Esse dono pode ser preso porque ele está cometendo um crime, né? O trabalho infantil é crime. Então, depois disso, o que acontece? Essas crianças passam a ter o direito de ir frequentar a escola, né? Então, o Saci é um personagem do nosso folclore brasileiro, que ele é conhecido por fazer muitas travessuras, né? Mas ele também é muito amigo, né? Então, ele quis ajudar, né? No caso, nessa história, essas crianças a saírem dessa situação de perigo do trabalho infantil. E para isso, ele fez com que, né, existisse ali essa fiscalização e acabou ajudando as crianças que, no fim da história, aparecem ali na escadaria da escola indo estudar. Então, é uma realidade triste que existe, o trabalho infantil ele é presente ainda no Brasil, em outros países, né, como se fosse um trabalho escravo. As crianças recebem muito pouco em comparação ao que um adulto receberia dentro da lei, né, porque também existem adultos em trabalho escravo, ganhando muito pouco, e a gente precisa falar sobre isso. Por isso que essa apostila foi feita todinha sobre o trabalho infantil, porque é um tipo de trabalho que precisa ser denunciado. As famílias que praticam esse tipo de trabalho, né, que permitem que seus filhos se exponham a esse tipo de perigo, precisam se conscientizar de que isso é ilegal, né, precisam ser denunciados, e essas crianças precisam estar na escola para que elas tenham uma oportunidade de conseguir um futuro melhor do que esse, né, do que um trabalho de que pague algo que não é digno para um ser humano, né, que não dá nem condições da pessoa se sustentar, de se manter, de se alimentar, de se vestir, de ter lazer, certo? Então, essa é a atividade do dia 24, que vocês têm que fazer com muito capricho, com muito cuidado. Não adianta querer fazer rápido, fazer de qualquer jeito, tá? Precisa ter um pouco de paciência. Então, aqui nós temos essas observações do atingiu parcialmente, não atingiu e não fez. O não fez é muito triste, tá? Não façam isso. Não deixem sem fazer nada. Ah, mas eu não consigo escrever um texto. Então, escreva uma frase para cada quadradinho. Não precisa ser um texto completo se você não sabe fazer, né? Mas você tem que se arriscar. Vou escrever as frases das coisas principais que acontecem no texto. Aí, você pelo menos não vai ter um não fez, porque o não fez é bem grave, né? Quando a criança não faz, ela perde muita nota, tá bom? Então, é isso, crianças. Eu vou aguardar muita expectativa o texto de vocês, tá? E quando tiver proposta de produção de texto, não pesquisem na internet, não copiem da internet. A professora quer saber o que vocês pensam sobre o assunto, o que vocês entenderam sobre o assunto, o que vocês sabem sobre o assunto, com a palavrinha de vocês, com o jeitinho de vocês. Algo simples, né? A gente sabe que vocês não fizeram o terceiro ano na escola no passado, fizeram o segundo ano, aí veio a pandemia e até hoje vocês não voltaram para a escola. A gente sabe que esse textinho que vocês vão dar conta de fazer vai ser um textinho simples, mas vai ser o seu textinho, né? Vai ser o seu texto, não vai ser o texto de outra pessoa. A gente sabe que vocês ainda não têm ali o repertório para escrever um texto igual àqueles que a gente pesquisa lá na internet, que é uma pessoa já com muita experiência em produção de texto, de livro, que faz. Então, a gente não está esperando de vocês um texto grandioso, né? A gente está esperando um texto simples, mas que seja de vocês, certo? Então, é isso, pessoal. Vou aguardar, então, a produção de texto de vocês para que eu possa corrigir. E sempre que der, daí eu volto para fazer algumas observações. Letra maiúscula, ponto final, né? Parágrafo, não esqueçam do parágrafo. Também ali leiam depois de escrever, né? Tem que ler, senão vai vir um monte de coisa escrita errado. Agora, se você ler e você perceber que, esqueci do N aqui, no então, eu escrevi etão, né? Tem que pôr o N. Mas essa palavra aqui, saci,
O sa, eu coloquei K, não é caqui, né? Ah, é com C, é com S, saci é S. Será que é com S mesmo? Vou lá no Google pesquisar, sabe? Então, assim, ter um pouco mais de cuidado na hora de escrever e ler sempre o que escreveu, certo? Até mais, gente. Muito obrigada.